O Japão vive em cima de uma bomba relógio geológica. O país está literalmente sentado sobre o encontro de 4 placas tectônicas gigantescas que nunca param de se movimentar. São mais de 500 terremotos por ano. Isso mesmo, mais de um por dia. Quando essas placas se chocam no fundo do oceano, o chão do mar pode subir ou descer em questão de segundos. E aí começa o caos. Esse movimento violento empurra milhões de toneladas de água para cima, criando ondas gigantes que correm em direção à costa com uma força destrutiva inimaginável. Durante décadas, as cidades costeiras conviveram com o terror dos alto-falantes tocando alertas vermelhos. As pessoas sabiam exatamente o que fazer: correr morro acima assim que o chão começasse a tremer. Mas nada poderia ter preparado o Japão para o que aconteceu em 11 de março de 2011. Magnitude 9.0. O terremoto rompeu mais de 480 quilômetros de uma placa tectônica debaixo do Pacífico. O resultado? Uma onda de tsunami com 15 metros de altura, do tamanho de um prédio de 5 andares, avançando a toda velocidade contra a costa. As antigas muralhas de proteção foram projetadas para ondas de no máximo 8 metros. Foram completamente destruídas como se fossem de papel. O resultado foi catastrófico. Mais de 20 mil vidas perdidas, 120 mil casas varridas do mapa e, o pior de tudo, o desastre nuclear de Fukushima. Naquele momento, o Japão entendeu uma verdade brutal. O terremoto era só o começo. O verdadeiro assassino era o tsunami. E foi aí que tomaram uma decisão que mudaria a costa japonesa para sempre. A resposta do Japão foi audaciosa: construir 400 quilômetros de muralhas de até 15 metros de altura, com fundações enterradas a 25 metros de profundidade. Um investimento de mais de 12 bilhões de dólares. O objetivo não era apenas criar uma barreira física, era ganhar tempo precioso, alguns minutos que podem fazer a diferença entre a vida e a morte durante uma evacuação. A mensagem era clara e poderosa: os tsunamis vão voltar, mas 2011 nunca mais vai se repetir. Mas como você constrói uma parede desse tamanho que aguente milhões de toneladas de água? Tudo começou nos laboratórios. Os engenheiros pegaram todos os dados do tsunami de 2011 e recriaram as ondas em tanques artificiais com modelos em escala reduzida. Era como brincar de Lego, mas com um propósito mortal. Eles testaram centenas de vezes. Altura diferente, espessura diferente, inclinação diferente, profundidade de fundação diferente. Cada teste revelava um detalhe crucial sobre como a água se comporta ao atingir uma barreira. Depois de incontáveis simulações, chegaram ao design perfeito: uma muralha de 14 a 15 metros de altura, fundações de 20 a 25 metros de profundidade, base trapezoidal larga e um núcleo de aço reforçado capaz de suportar um tsunami extremo. Agora vem a parte ainda mais complicada: onde exatamente colocar essa gigante de concreto? A muralha precisava proteger a região de Tohoku, no nordeste do Japão, exatamente onde o tsunami de 2011 causou mais destruição. A linha de defesa atravessa 4 províncias inteiras: Aomori, Iwate, Miyagi e Fukushima. Mas antes de começar a construir, tinha um problemão. Havia casas antigas, infraestrutura danificada, postes de energia e tubulações no caminho. Tudo isso precisou ser removido primeiro. Ao mesmo tempo, criaram uma verdadeira cidade de construção temporária: estradas de acesso, pátios de materiais, plataformas para guindastes, usinas de concreto e sistemas de drenagem para trabalhar até na época das chuvas. E aqui aparece o primeiro desafio técnico brutal. Grande parte da costa de Tohoku tem solo arenoso e fraco, completamente inadequado para suportar uma estrutura gigante. Imagine tentar construir um arranha-céu na areia da praia. Não funciona. A solução? Reforçar tudo desde o começo. Os engenheiros perfuraram o solo e instalaram estacas profundas de concreto e aço. Depois adicionaram camadas de pedra britada e areia compactada para estabilizar a superfície. O objetivo era criar uma base sólida o suficiente para que a muralha de dezenas de metros não afundasse, deslizasse ou rachasse com o tempo.
Com o solo estabilizado, chegou a hora da fundação, a parte mais crítica de toda a obra. As escavadeiras cavaram buracos gigantescos, alguns com mais de 20 metros de profundidade, a altura de um prédio de 7 andares para baixo. Perto da linha costeira, construíram ensecadeiras temporárias, para impedir que a água do mar invadisse os canteiros. Primeiro despejaram uma camada base de concreto, depois montaram gaiolas densas de aço reforçado. Por fim, colocaram blocos enormes de fundação que formaram um pé extremamente pesado e largo. Esse pé gigante é o que impede a muralha de ser empurrada, quando milhões de toneladas de água batem contra ela. Agora começa a parte visível. Erguer a muralha propriamente dita. Acima da fundação, os trabalhadores montaram estruturas altíssimas de vergalhões de aço, seguindo o design otimizado nos laboratórios. Instalaram formas de madeira e começaram a bombear concreto seção por seção. Cada bloco tinha várias dezenas de metros de comprimento. Era despejado, curado, inspecionado e conectado ao próximo, criando uma barreira contínua ao longo de toda a costa. Do lado voltado para o oceano, instalaram unidades especiais de concreto, tetrápodes, dolos e outros blocos dissipadores de energia. Essas peças ficam empilhadas em várias camadas ao redor da base da muralha. A função deles? Quebrar a força da onda antes que ela atinja a estrutura principal. Mas a muralha precisava de ainda mais proteção. Algumas seções ganharam superfícies escalonadas, inclinações especiais ou beirais para reduzir a altura das ondas que sobem. Do lado da terra, adicionaram solo e pedra britada, junto com canais de drenagem para evitar acúmulo de água da chuva. Muitos trechos incluem uma passarela ou estrada de inspeção no topo. Em algumas cidades, a muralha até funciona como parte do sistema viário local, com grades de segurança, cercas, escadas e sinalização permitindo acesso público seguro. Vale destacar: cada trecho teve pequenos ajustes dependendo do terreno, do tipo de solo e da profundidade costeira, mas as variações eram mínimas. A estrutura geral permaneceu a mesma ao longo dos 400 quilômetros. Agora vem uma parte fascinante. E os portos? Como os navios entram e saem? Em cidades portuárias movimentadas como Iwaki, os engenheiros criaram pontos de entrada especiais. O primeiro tipo é um portão tsunami de cima para baixo, um painel de aço gigante suspenso entre duas torres de concreto. Quando emitem o alerta de tsunami, o painel desce de cima, selando a entrada do porto como uma parede vertical que bloqueia as ondas. O segundo tipo é um portão ascendente. Normalmente, ele fica deitado no fundo do mar para os navios passarem livremente. Quando o tsunami se aproxima, um sistema hidráulico levanta o portão de baixo para cima, travando-o nas paredes laterais. Esse design é perfeito para áreas sem espaço para torres aéreas e permite tráfego marítimo 24 horas por dia sem obstrução. E depois de anos de trabalho brutal, o resultado final é impressionante. Após a conclusão, a muralha de 400 quilômetros ao longo da costa de Tohoku se tornou o maior sistema contínuo de defesa costeira já construído no Japão. Os números são de outro planeta. Custo: mais de 12 bilhões de dólares. Mão de obra: mais de 30 mil engenheiros, operários e especialistas geotécnicos. Equipamentos: milhares de máquinas pesadas operando sem parar por 5 a 7 anos. Centenas de seções construídas simultaneamente. As simulações mostraram que o novo sistema pode reduzir as forças de impacto do tsunami em 30 a 50% e proporcionar alguns minutos extras de vida para a evacuação, o suficiente para salvar dezenas de milhares de pessoas em um tsunami de nível 1. Mas será que isso é realmente suficiente? Estradas costeiras, portos pesqueiros e áreas residenciais que foram completamente destruídas agora têm proteção muito melhor, reduzindo drasticamente o risco de danos catastróficos quando grandes ondas atacam. Embora não possa parar todos os tipos de tsunami, essa barreira de 400 quilômetros é considerada a linha final de defesa do Japão, dando ao país mais confiança contra uma das ameaças naturais mais devastadoras da Terra. Você acabou de explorar como o Japão constrói algumas de suas megaestruturas mais impressionantes, voltadas para o oceano.
Esse projeto mostra não apenas a engenharia avançada japonesa, mas também a resiliência de uma nação que sempre se levanta após o desastre. Agora eu quero saber de você. Você acha que uma muralha de 15 metros de altura é suficiente para parar um tsunami gigante? Ou seria melhor investir em sistemas de evacuação mais rápidos? E se você pudesse escolher, moraria numa cidade protegida por essa muralha? Ou preferiria viver longe da costa? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa. Se você curtiu descobrir esses projetos insanos, deixa o like e se inscreve no canal, porque temos muito mais megaestruturas alucinantes para explorar. Até o próximo vídeo.